bem-vindos a mais um Domicast. O meu nome é Mário Dominovski e aqui nós falamos sobre inteligência emocional, comunicação, relacionamentos, trocamos ideias e insights sobre a vida e muito mais. Hoje, no assunto de hoje, né? A gente já começou com português esquisito. No assunto de hoje falaremos sobre a pressão que a sociedade exerce sobre as nossas decisões e por que nós continuamos cedendo. E isso aí dá pano pra manga. Vamos lá. Acho importante frisar que essa ideia para um episódio ou melhor, eu acho melhor frisar que a ideia para este episódio de um podcast, né, para mim, nossa, ficou todo confuso essa ideia, a cabeça tá confusa, eu tô gravando isso bem de noite, então assim, gente, tá tudo bem, vai dar certo. A ideia surgiu trocando ideia com um amigo meu, e esse amigo tava falando quão é fácil nós cedermos à pressão que a sociedade exerce, principalmente a ideia gerada de casamento. Vale fazer uma digressão. Adoro abrir esse tipo de parênteses. Por exemplo, eu estava conversando com uma aluna essa semana e nós falamos que nenhum adulto hoje estava preparado para ser um adulto hoje, porque nos foi ensinado que assim, olha, você precisa primeiro ir para a escola para você conseguir entrar no colegial e no ensino médio. Daí você foi para a escola, você entrou no colegial, daí foi para o ensino médio. Daí agora você precisa estudar para você passar na prova para ser aprovado em uma faculdade. Você foi lá, fez isso, você passou na faculdade. E daí, agora você tem que se formar na faculdade para que você consiga um bom emprego que vai te dar o conforto de vida que você merece. Daí você fez a sua faculdade e daí quando terminou, você foi jogado ao mundo. E foi a coisa não tá batendo. Como assim? Um carro popular, simples, pelado, sem nada, custa 60 mil reais. O meu salário não dá para isso. Mais um aluguel, mais as comidas. Peraí, uma programação mudou. Então, assim... Mas, Mário, não era sobre a pressão que a família exerce? Sim, eu já vou chegar lá. Eu falei que era uma digressão. Presta atenção, gente. Então, existe uma coisa que as pessoas falam que, siga este caminho que vai dar bom para você, você vai ser uma pessoa feliz, você vai ser uma pessoa realizada, você vai ser uma pessoa de sucesso se você seguir exatamente esses passos, que é estudar, se formar, trabalho, daí você trabalha uns anos, se aposenta e ao se aposentar você só curte a sua vida, aproveita o seu tempo livre. E daí, cada vez mais, esse tempo de aposentadoria fica mais longe e o salário não bate com os gastos que a gente tem, com o básico. E daí você pensa, esse mapa do tesouro não está funcionando para mim? Como assim? Será que eu sou uma pessoa disfuncional? Mentiram para mim? Então, talvez. Porque as ideias e o mundo e a bagaça toda mudou muito ao longo de gerações e décadas e anos e semanas e dias e cada minuto está mudando mais. Agora, sobre pressão da sociedade. Fizeram a mesma coisa de vamos te mostrar um mapa do tesouro para ser feliz. Primeiro de tudo, esperar um príncipe ou uma princesa encantada que vai te completar em tudo que você é incompleto. Que virá num cavalo branco. Enquanto isso, você faz o quê? Você espera ali, na torre, fazendo nada. Fica quieta que vai dar certo. Confia no processo. E é isso. Vocês vão ser felizes para sempre. Então tem essa ideia de assim, nossa, você já está ficando adolescentezinho, e daí assim, vai ter que começar a namorar, daí você começa a namorar. Daí passa um ano de namoro, a família, ou de repente, sociedade. Quando eu digo sociedade, é assim, os grupos sociais os quais você está envolvido. Pode ser o seu grupo da faculdade, pode ser o seu grupo da igreja, da religião, do centro religioso que você frequenta, pode ser a sua família, pode ser o seu grupo de teatro, que também não deixa de ser uma escola, pode ser o seu curso de dança ali que você faz, X, pode ser o seu grupo de amigas do colégio que veio até a idade adulta, enfim. Grupos sociais ao qual você circula, cada um tem um. E daí vem aquela coisa de assim, vocês já estão namorando há um tempo, quando que vocês vão casar? Me conta.
Daí você já fica tipo, nossa, mas o relacionamento estava bem. Eu tô bem exatamente como estamos. E mozão está bem também como estamos. Só que, será que a gente tem que casar? Porque falaram que a gente tem que casar. Esse é o próximo passo da felicidade. Mas eu tô feliz, mas acho que é isso, né? Todo mundo faz, é melhor que eu case. E daí as pessoas martelam tanto na sua cabeça de, quando vai casar? Ele está te enrolando. Ela está te enrolando. Se quisesse mesmo, já tinha, né, sabe, feito o pedido. E fica essa encheção de saco. E daí uma hora, as pessoas cedem. Vamos casar? Vai casar? Tá bom, puta que pariu, vamos casar. Daí casa. Faz toda aquela coisa religiosa, assim, tradicional, de entrar de branco, falar eu aceito, beijo noivo. E daí você fala, que bom, agora terminou. Agora as pessoas vão parar de encher o saco, porque eu casei. Então agora sim, tá tudo bem pra vocês? Parem de encher meu saco. Não, porque daí as pessoas começam com, como bom, aproveita esses primeiros anos de casados, né? Porque eles não voltam. Daí você pensa, ué, mas eu estava bem. Você insistiu que eu casasse, eu casei, e agora aparentemente eu preciso aproveitar, porque é uma bomba relógio. E daí começam as outras pressões de tem planos de filhos, a fabriquinha já abriu, e aí você já tem planos sabe? Porque assim, eu só consegui me sentir pai, mãe, adulto, um ser humano, quando eu aprendi o amor de pai ou de mãe. Eu não estou invalidando esse amor, tá, gente? É só um exemplo que, assim, tem muita gente que realmente nasceu para a paternidade, nasceu para a maternidade, eu acho belíssimo. Belíssimo. Assim como também tem muita gente que não nasceu para isso. Simplesmente colocou uma criança no mundo e acha que isso é ser pai ou mãe. Mas isso é assunto para outro podcast. E daí você fica, as pessoas estão tipo, vem o sogra, o sogro, a tia, a avó e fala assim, quando que você vai me dar um netinho? Quando que você vai me dar uma netinha? Eu queria muito ver, eu queria ser muito avó ou bisa ainda nesta vida. Daí você fica, mas eu estava feliz exatamente como a minha vida estava. Agora eu estou casado e agora vocês estão querendo que eu engravide? E engravidar não é uma coisa assim, vou comprar um celular novo. Eu mudei de carro. Não, gente, é uma criança. Tem uma ou duas responsabilidades a mais que um celular novo, assim, eu não sei se vocês sabem. E as pessoas vão lá e falam, tá bom, já mudou a dinâmica, porque a gente estava bem, a gente fez essa mudança. Tá meio assim, vai, não vai, mas eu tenho certeza que um filho pode salvar o nosso casamento. Essa ideia é horrível. E outro podcast também. Anota, gente, anota os episódios e me cobra pra fazer esses episódios. Daí vocês vão lá, vocês têm um filho. Mesmo ficando aquela coisa tipo, talvez sim, falaram que eu ia ser feliz e descobri o que é amor verdadeiro quando eu tivesse filhos. Daí você foi lá e teve filhos. Teve um filho. E daí as pessoas falam, que bonitinho bebê, que legal, nossa, como é? Você com uma olheira do tamanho até o queixo, porque enfim, os primeiros anos você não dorme, que toda a natureza te prepara para cuidar daquele ser que não sabe fazer nada. Então assim, seja um pai ou uma mãe funcional, dê amor, carinho e educação para uma criança. E daí a família continua dando, a família, o círculo social continua fazendo essa pressão de mas a fabriquinha já fechou, quando que dê um irmãozinho para ele? Por que não? Vai crescer sozinho? Só um. É bom que você já faça um depois do outro, porque você aproveita as roupinhas e o berço. E daí assim, você estava bem no seu relacionamento, você estava bem onde você estava. Mas daí, todo mundo começou a encher o seu saco, e você começou a mudar. E agora, tipo, nossa, tô meio infeliz, nossa, tipo, a minha relação já com o mozão já não é a mesma. Putz, e agora? Será que o problema tá em mim? Será que o problema tá no relacionamento? Será que não era pra ser? Será que a gente se apressou? Não, também pode ter tudo isso, mas assim, ceder à pressão ou às pressões das outras pessoas, quando você não tem certeza se é pra você, é muito chato. Por quê? Você se molda ao que as pessoas estão esperando que você faça. Isso é muito chato. Porque às vezes não era o que você queria. Às vezes você queria primeiro viajar ao mundo antes de ter filhos. Ou você gostaria de fazer um baita intercâmbio antes de conhecer alguém para casar. E daí as pessoas acabam fazendo escolhas meio pobres. Pobres no sentido de, assim, escolhas meio... Vai na pressa. Vai que não tem tu. Vai tu mesmo. Aquela coisa de, tipo,
todo mundo tá falando que eu tenho que casar até os 25 para que eu engravide até os 27 e 29 e, sabe, porque o relógio biológico tá rolando. E então, tipo assim, esse namorado, essa namorada não é a ideal, eu queria conhecer mais gente, mas assim, vai você mesmo, já tô acostumado. Ou tipo, a pessoa que começa a chegar perto dos 30, dos 40, e o pessoal começa, vai ficar pra titia, que chato, né? Nossa, não encontrou um amor, não vai encontrar nunca mais. Porque afinal você fez 40 anos, se você não casou até agora, não vai casar. Que pena, não é mesmo? Porque tem um relógio, existe realmente, está no manual do humano que, se a gente não casar até os 40, não somos funcionais. E não servimos mais pra casar, aparentemente. Que pena, ficou pra titia. Ou titio, mas enfim. É um estigma meio idiota, sabe? E às vezes você estava bem. Onde você estava com as suas escolhas, só que você foi se moldando àquilo que as pessoas esperavam de você. Ou, sabe? E é chato porque a mesma pessoa que fala assim, viu, tem que casar. Se não casar, não gosta de verdade. Quando você casa, é a pessoa que fala, aproveita esses primeiros anos, porque muda e acostuma, barriga cresce, fica preguiçoso, quer parar de transar, casa. Você fala, mas tia, eu estava transando bem, agora que eu casei, eu tô com medo de parar de transar, não tô entendendo, por que a senhora fez isso comigo, vagabunda? Entendeu? Mas assim, temos um problema aí, porque a tia pode falar essas abobrinhas, mas você ceder é chato, é meio irritante. Estou falando que a culpa é só sua? Não, existem várias culpas aí. Eu diria que a culpa maior é essa pressão que a sociedade acha que tem a responsabilidade de fazer isso, de tipo entregar esse mapa da felicidade de, olha, siga esses passos para ser feliz. Isso é muito chato, porque o entregar o mapa é o caminho oposto do autoconhecimento. E como eu trabalho com autoconhecimento, eu tenho que bater muito nessa tecla, porque nem tudo que está aí fora é para você. Olha que coisa surpreendente. Assim, se você acha que você é a pessoa que vai ser feliz casando aos 25, tendo 2 filhos, e já não tem nenhum problema, não estou jogando você, eu quero que você seja feliz, porque gente feliz não enche o saco. É isso, eu desejo toda a felicidade do mundo pra você. Eu juro, do fundo do meu coração. Mas, se você não está com 110% de certeza que algo é pra você, não faça. Porque provavelmente, se você não está sentindo no fundo do seu coração que aquilo não é pra você, provavelmente aquilo vai dar merda. Sabe? Porque você fala, eu vou fazer, não queria muito, mas acho que é o jeito, né? Tá todo mundo falando, vai fazer, eu vou fazer. Mas Mário, se eu não fizer, vai desagradar a minha tia que tá me pressionando. Se eu não tiver filho, a minha sogra vai ficar chateada. Gente, muita atenção aqui, muita atenção aqui. Problema delas. Olha como é simples. Mas minha nora, você não vai me dar um netinho? Se você não quer e o seu marido ou sua esposa não querem, vocês, entidade casal, tomaram uma decisão pra vocês. Isso é maravilhoso. Você não quer e marido quer. Pera, daí tem que sentar e conversar. Antes de chegar no ponto, vamos casar, tem que fazer um planejamento prévio aí. Porque se vocês dois estão bem e não tendo filhos, por exemplo, mas a sogra quer, gente, problema dela. Mas é que a avó quer virar bisa. Gente, problema dela. Ela queria tipo isso, como uma boneca. Eu queria tanta coisa, tipo, sabe? Tipo, eu adoraria ser herdeiro, ser milionário, ter um iate na Grécia, mas assim, não posso. Você quer ter um neto. Infelizmente, não depende de você. Então, assim, lide com a sua frustração. Vai pra terapia, igual a Anitta fala, né? Contrata um terapeuta, eu acho maravilhoso. Então, voltamos ao assunto de tem que fazer sentido pra você. Porque senão, você começa a ceder essas pressões sociais muito chatas que talvez não seja pra você. E quando a gente começa a dar esses passinhos, por exemplo, pro mapa do tesouro, da felicidade, é como se fosse uma bola de neve. Você já deu o primeiro passo, já deu o segundo.
é um pouco mais chato começar a voltar para trás, porque pensa assim, você tem que casar para ser feliz. Daí você casa, dê um passo. Ou seja, se você não tem 100% de certeza, não case. Por quê? Casou, não era o que eu queria. Dá um trabalho fazer um divórcio. É possível, maravilhoso, no mundo atual, etc, etc. Enfim, gasta um dinheiro, contrata advogado. Mas dá pra separar, entendeu? E daí, tipo, casou, tá, tem um filho. Não era isso que eu queria. Não tem como dar um Ctrl Z na criança. Não dê um Ctrl Z na criança, gente. Já tentado a vida, tá? Não faça isso. Então você consegue divorciar, mas assim, agora vocês precisam combinar também a guarda da criança e como vai cuidar, e pensão, e etc. Mas agora tivemos dois. Então cada passo que você dá, que você não tem certeza, é uma casa a mais nesse jogo que você talvez tenha que voltar, entendeu? E não é que tipo, meu Deus, eu sabe, tipo, meu Deus, não posso fazer nada na minha vida. Não é isso, não leva pro extremo. Gente, não leva pro extremo. Mas tenha certeza do que você quer. E você consegue isso pensando sobre, refletindo, vendo vários pontos de vista. Você sabe quando algo é pra você, quando você tá tranquilo com a decisão. Tipo, gente, eu decidi realmente casar, tô tranquilo. E daí todo mundo fala, não case. Gente, tudo bem, eu super entendo vocês, mas é uma vontade que eu tenho, eu quero casar. Maravilhoso. Quando você tá tranquilo, e não importa que o público A fale alguma coisa, ou o público B fale outra coisa, você tá tipo, gente, eu respeito a opinião de vocês, mas eu quero fazer isso pra mim. É essa tranquilidade no coração que você tem que ter para tomar decisões na sua vida. Por isso que tomar decisões sob pressão é um saco. Você escolheria uma tatuagem sob pressão, tipo, o tatuador fala, você tem 5 minutos para escolher uma tatuagem que vai ser na sua testa, valendo! Tipo, não, é horrível. É pedir pra dar merda. Vocês estão entendendo? Então, assim, tenha tempo. Pense, reflita, veja se isso é pra você. Porque é muito chato. Eu usei o norte dessa conversa de hoje, o casamento, porque esse foi o assunto que eu estava conversando com um amiguinho meu. Mas pode ser literalmente para qualquer coisa. Então, tipo, a sociedade quer que você faça a faculdade de medicina. Você fala, gente, é muito nobre, muito maravilhoso, a arte da cura, etc, etc. Mas, às vezes, você quer ser a pessoa que vai fazer. Você quer ser trompetista. Você joga. Entende? Talvez não dê tanto dinheiro quanto o médico, mas assim, o que é um valor para você? Daí entra naquela coisa de valores, o que você quer, enfim, etc, etc. Mas assim, nós estamos visando você ser uma pessoa feliz e realizada. Porque não adianta você ser um médico super, né? Deprê aos 35. Porque você, me forçaram a ser médico, entendeu? Tipo, não tem nada de errado com nenhuma das profissões. Veja o que você quer. Então, antes de ceder essa pressão, que eu sei que é chato e eu sei que é uma influência muito pesada, principalmente família, pensa, toma um tempinho, conversa com amigos, conversa. A gente fala muito de autocuidado, anota que isso é um bom tema para um próximo podcast, anota que a gente pode trazer isso. Falamos muito de autocuidado, de tipo, você é solitude, você tem que curtir sua presença. Já falei isso em outro episódio, mas a gente não fala do cuidado, acolhimento social que a gente precisa algumas vezes. Porque por mais autocuidado que você tenha, de tipo, não é isso que eu quero, se você não tem uma rede de apoio ali de tipo amiguinhos falando, amiga, acho que casamento não é pra você, não sei, você tem certeza? Às vezes a gente precisa disso, de pessoas que vão estar ali, amiga, o que você decidir, eu tô contigo. Sabe, tipo, parceria. Essa rede de apoio é muito importante. Enfim, já fizemos muita digressão, já falamos sobre o mapa do tesouro da felicidade, falamos sobre a influência da pressão social sobre a nossa vida. Então, esse foi mais um episódio do Domicast. Foi um prazer ter você aqui, trocando várias ideias. Espero que esse episódio tenha trazido algumas reflexões para você, para sua vida. E não tome decisões de forma impulsiva. Pense, ver se realmente é para você. Não existe uma pressão de, eu preciso ter sucesso aos 30. Não. A galera tá super fazendo as coisas um pouco mais tarde, mudando de carreira mais tarde, casando mais tarde, engravidando mais tarde. Então, assim, você tem tempo. Mas eu tô com 23 anos e eu não sei. Tá tudo bem. 23 anos, gente, pelo amor de Deus, a gente nasceu ontem, quando tem 23 anos. Então, assim, curta o seu tempo. No seu tempo. Isso é muito importante, certo?
Então, meu nome é Mário Dominovski, esse foi mais um episódio do Domicast. Nos vemos numa próxima semana, então, até lá!